Muito bem, pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é André Borim, canal Borim Cursos e Treinamentos. Este vídeo vai sair um pouco atrasado, né? Uns 2 dias mais ou menos, já era para eu ter postado, mas por questões aí pessoais, infelizmente não pude postar antes, conforme falado aí no Instagram. Mas a intenção hoje é falar um pouco, né, alguns minutos aí para você entender. Eu vou tentar ajudar nesse sentido, né, que você entenda a atual guerra entre Rússia e Ucrânia, tá certo? Nós vamos falar aqui das principais motivações, né, que levam, pelo menos as principais justificativas, digamos assim, que conduziram essa atual guerra, esse atual conflito, né, iminente entre Rússia e Ucrânia. Eu espero poder ajudá-los a formar a sua própria opinião, né, lembrando que aqui não estou nunca, de forma alguma, em favor, né, de um processo de guerra, de um processo bélico, um conflito bélico. Né? A gente tem que preservar a paz e buscar sempre a paz e a harmonia entre os povos. No entanto, é algo que está acontecendo e precisa entender a raiz disso, né, as principais motivações disso. Então, eu vou trazer aqui as principais motivações, pelo menos aquelas que são conhecidas, né, que não são veladas, que são tratadas mais abertamente. E depois, ao final, eu coloco, não, lógico, quem eu defendo nessa guerra, porque eu não defendo nenhum dos lados, obviamente, mas ao final eu coloco qual é, na minha compreensão, o real motivo desta guerra, tá? Esses motivos aqui, então, elencados, né, que eu vou colocar, tem todo um processo histórico, e a gente vai falando deles, né, ao passo que, né, a gente for evoluindo na conversa, nesse diálogo, vocês vão notar que ao final, né, o interesse realmente não é aqueles que estão esboçados aqui, mas que são interesses que são muito ulteriores a eles, né, que se sobrepõem a essas motivações, ou que eu chamaria de subterfúgios, né, que levaram Putin a invadir militarmente, no caso, né, a Ucrânia. Bom, tentando contextualizar então isso historicamente, a gente tem que compreender que a gente viveu um período, né, no nosso mundo, né, de Guerra Fria, que foi desde o pós-Segunda Guerra Mundial, do imediato pós-guerra, até 1989. Isso acaba por se definir por completo, se concretizar por concreto, com a dissolução do bloco soviético, né, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Só que a gente tem que já pontuar que em 89, a tal da cortina de ferro, né, e essa divisão entre Ocidente e Oriente já cai por terra, né? Uma disputa ideológica que aconteceu, né? Uma guerra fria, né? Sem conflito direto aberto entre as principais potências mundiais, né? Que era uma pelo lado ocidental, capitalista, os Estados Unidos da América, e por outro lado, do leste socialista, representado pela grande potência aí, uh, Rússia, mas então, né? Na época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, a lógica, ela é comandada por Moscou, mas congregava aí, né, debaixo das suas asas aí uma série de países do leste europeu, né, que compunham, né, a União Soviética na época. Então a gente tinha um conflito, né, não aberto, né, do ponto de vista de conflito bélico, mas a gente tinha uma disputa ideológica, política, cultural, muito, e principalmente, eu diria, econômica, né, com questões de espionagem, descoberta de novas armas e tecnologias, enfim, a gente pode acompanhar isso em muitos filmes e livros, né, muitas mídias. E este conflito, ele não teve, de fato, um conflito aberto bélico, e isso foi aí, né,
o que deu início a toda essa situação que a gente vive hoje, né? Esse conflito entre Estados Unidos e Rússia voltou, na medida que a Rússia deseja se ampliar, desde a criação do BRIC, por exemplo, depois virou BRICS, mas a Rússia já tenta ampliar novamente sua área, sua esfera de influência, seu poderio, não só bélico, mas sobretudo econômico, né? Então, a gente tem uma retomada desse conflito aí entre Rússia, né, e Estados Unidos. Então, contextualizando, ainda em 49, né, logo depois aí da final da Segunda Guerra Mundial, se cria, né, a partir dos Estados Unidos, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, onde os Estados Unidos vai encabeçar, formar um grande bloco político-militar, né, com os países do Ocidente, no caso da Europa Ocidental, e oferecendo suporte armamentício, né, bélico, enfim, para esses países que vão compor a OTAN, que é criada em 1949, e diz lá no seu artigo 5º que os países que compõem a OTAN, né, devem se auxiliar, na medida que um ou mais entra em guerra, aqueles que compõem, que são membros efetivos da OTAN, todos os demais países vão dar suporte aí bélico e entrar na guerra junto para se proteger. E foi uma estratégia dos Estados Unidos para se blindar, né, da então União Soviética, né, formada naquela época, criando esse bloco político-militar para se defender, dando suporte, né, militar aos países também capitalistas, né, que faziam parte desse grande bloco econômico, mas também político-militar, tá bom? Então, só contextualizando a criação da OTAN, que vai ter muita importância hoje nessa questão do conflito, né? Então, ela é criada em 49 e tem toda essa proposta, né, desses países se protegerem entre si e automaticamente proteger o próprio capitalismo ocidental, né, do socialismo oriental. A gente vai ter, então, em 1991, o fim da União Soviética e a proclamação, a partir daí, de várias repúblicas que compunham, né, como repúblicas independentes, de países que compunham o bloco soviético. Dentre elas, algumas que são muito importantes, como a Bielorrússia, a própria Ucrânia, que em agosto de 91, antes mesmo, né, do fim da União Soviética, já em agosto daquele mesmo ano, a Ucrânia já proclamava aí sua independência, mas não só, né, a própria Rússia voltou a se chamar Rússia, né, embora o país mais poderoso, né, desse bloco, Estônia, Lituânia, Letônia e tantos outros países aí que compunham o bloco soviético declaram a partir daí vão declarando a sua independência face, né, à influência da Rússia. Estônia, Lituânia e Letônia especialmente vão ter uma importância posterior, alguns anos aí depois, para a gente entender também qual que é o motivo da birra, né, do Putin em relação a tudo isso. Então guarda aí esses nomes, né, Estônia, Lituânia e Letônia. A gente vai ter, né, a partir dos anos 2000, uma expansão da OTAN no leste europeu e novos membros da OTAN. O que acontece? Vamos contextualizar melhor aí. Quando existe a dissolução do bloco soviético, não pensem que a Ucrânia, por exemplo, né, que é o que nos interessa hoje aqui, e a Rússia perderam relações, cortaram relações. Não, eles foram estreitando as relações ao longo aí da década de 90, por um longo período, né, por alguns anos, houve um estreitamento dessas relações. O que acontece? Né? Bem antes disso, em 1954, salvo engano, o primeiro-ministro da União Soviética chegou a passar a península da Crimeia, né, para a Ucrânia, tá certo? Isso depois vai ser reivindicado pela Rússia novamente, né, e fazer parte de toda uma correlação de forças, né, em relação à Ucrânia e também a expansão da OTAN no Ocidente, que a gente vai entender depois. Então, retém essa informação aí também. Então, a gente tem a criação da OTAN
em 49, em 54, o primeiro-ministro russo passa a península da Crimeia para a Ucrânia, né? A gente tem logo depois também, em 55, a criação do Pacto de Varsóvia, que seria um bloco também político-militar para fazer frente à OTAN. Então, se do lado do Ocidente capitalista você tinha lá a OTAN, você tem do lado do Oriente, né, do lado leste, europeu principalmente, você tem a formação do Pacto de Varsóvia, que tem aí seus princípios muito bem estabelecidos. E um deles, inclusive, é que não se aceitaria, por exemplo, né, quando a Ucrânia declarou a independência lá em 1991, em agosto de 91, o Pacto de Varsóvia, embora depois ele se extingue também, mas o que a Rússia vai entender? Que, baseado nesse Pacto de Varsóvia, de uma doutrina modernizante que existia sobre a tal da soberania limitada no âmbito desse Pacto de Varsóvia, que países como a Ucrânia, por exemplo, a sua soberania não poderia ser maior que aquela soberania mais ampla do Kremlin, né? Aquela soberania que envolvia toda a nação, né, russa, vamos dizer assim. Então, a soberania ucraniana nunca poderia ultrapassar uma soberania ulterior, a soberania daquele povo, né, que tem origem lá, né, no século IX, ainda na Idade Média, né, de uma formação de um Estado russo, né, que envolvia tanto a Bielorrússia, quanto a Ucrânia, quanto a Rússia, que tem aí o mesmo berço, a mesma origem, né? Então é uma origem étnico, linguística, enfim, que foi iniciada lá no século IX, na Idade Média, com os russos, né? Então, assim, isso é trazido como uma justificativa também, na medida que a Ucrânia quer se afastar da esfera de influência da Rússia. Então, a gente tem que compreender muito bem isso. Porque lá na década de 90, depois da independência da Ucrânia, a Rússia entendia que mesmo ela independente, a Ucrânia independente, ela pertencia ainda e pertence até hoje, segundo a Rússia, acredita, à sua esfera de influência. Então tá, o que vai acontecer? Mesmo com a independência da Ucrânia, vai haver um estreitamento dos laços aí entre essas duas nações, Rússia e Ucrânia, devido a essa aproximação histórica, cultural que existe por séculos, é uma aproximação secular. Então a Rússia sempre usou isso, né, esse subterfúgio aí também para poder, né, se sobrepor, né, os seus interesses em relação aos interesses da soberania ucraniana. Vai haver, ao longo desses anos aí da década de 90 também, o Mar Negro e Azov também, sobre a domínio da Ucrânia, as tropas russas, né, poderão também navegar, né, e utilizar os postos navais e pontos navais nesses mares, inclusive aí no Mar Negro. Então vai haver um acordo entre Rússia e Ucrânia que lá no Mar Negro, né, como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, o Mar Negro ali, logo ali, pegando toda a Crimeia, né, e uma parte ali da Ucrânia, o Mar Negro ele vai ser um importante caminho, né, inclusive para poder as rotas navais russas chegarem até via Istambul ao Mar Mediterrâneo. Então, esse já é também um dos motivos, né? Se você pega os mares, né, que banham aí toda a costa da Rússia, você pensa em mais ao leste, né, são águas frias, né, que parte do ano estão congeladas e são pouco navegáveis. Só que se você pega o Mar Negro, né, e essa passagem importante ali para acessar a Europa Ocidental, via Istambul, né, o canal ali, chegando até
o mar Mediterrâneo? São águas quentes, ou seja, o que isso quer dizer? São águas navegáveis durante o ano todo. Então, já tem uma outra situação aí. Naquele momento ali, dos anos de 1990, nessa década, tinha esse acordo. Então, você tinha ali, e além disso, tinha tropas, né, posteriormente da Rússia, que foram enviadas para fazer treinamentos em algumas regiões da Ucrânia também. Mesmo que isso infringisse, fosse inconstitucional, né, ferisse a Constituição da Ucrânia, isso aconteceu. Você tinha lá tropas militares russas em treinamento na Ucrânia, certo? Então, você tem essa questão do mar, do acesso ao Mar Negro e Azov aí pela Rússia nesse período, né? Então, aguenta aí que a gente vai avançando nessa explicação, nesse bate-papo, vocês vão entender ainda mais isso depois. O que acontece? Vai chegar um período, né, principalmente em 94 e depois, salvo engano, em 99, vão ter a Primeira e Segunda Guerra da Chechênia, respectivamente. Já na Primeira Guerra da Chechênia, né, a Rússia, né, que já tinha um laço estreito aí com a Ucrânia, por exemplo, já começa a ficar veiaca. Por quê? Porque o leste europeu começa, desde a primeira Guerra da Chechênia, a ingressar, parte dele começa a ingressar na OTAN. Então, vocês vão ter, por exemplo, a Hungria, né? A República Tcheca, lá em 94, já ingressando, né, na OTAN. Né? A partir de 94, perdão, lá, isso foi depois, mas por conta dessa questão, né, de todo o descontentamento da Rússia com a questão da Chechênia e tudo que a Primeira Guerra da Chechênia teve de desdobramento ali para o leste europeu, a partir disso, né, na verdade, a partir de 1997, e logo depois a gente já tem mais a Segunda Guerra da Chechênia, de 99 a 2009, vai durar 10 anos. Então você tem uma leva de países aí, em 1997, que vão entrar, por conta dos desdobramentos da Guerra da Chechênia, que vão entrar na OTAN, e isso já desagrada muito a Rússia. E depois, no segundo momento, na Segunda Guerra da Chechênia, você tem outros países, como a Bulgária, a Eslováquia, né? A Tchecoslováquia já não existia, mas a Tchecoslováquia, por exemplo, a Romênia, vão entrar também na OTAN. São países aí do leste europeu que, embora não compusessem o grande bloco soviético, né, que durou aí durante a Guerra Fria, mas estão próximos ali. Percebe que estão ali nesse limiar entre o Ocidente e o Oriente, e já começa a se ampliar, se expandir a OTAN rumo ao leste europeu. Né? Então, esses novos membros começam lá desde 1997, como eu até coloco aqui, ó, em um slide, aqui nesse mapinha, né? Então, você já tem ali alguns países fazendo parte, e posteriormente outros vão ingressar também, que vão desagradar sobremaneira a Rússia, que são a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Tá? Então, isso a partir dos anos 2000, principalmente, isso vai dar muito pano para manga, vai dar muito problema aí. A Rússia vai ficar com dor de cabeça por conta dessa adesão desses países como países membros da OTAN. Ou seja, a OTAN começa a se expandir rumo ao leste europeu, rumo à Rússia, né, diminuindo a sua área de domínio e de influência, mesmo que não era uma influência por completo, e uma influência, inclusive, não reconhecida, né, pelos tratados internacionais, pelos organismos multilaterais, etc, etc. Tá certo? Então, você tem esse período aí. Então, você tem como um outro motivo, né, um outro momento histórico, a gente tem o crescimento da Rússia e o combate ao Ocidente no leste. Então, assim, depois a Rússia começa a ficar com a pulga atrás da orelha, de adesão de vários países do leste europeu à OTAN, e depois aí também com esses 3 países que compuseram o bloco soviético,
Letônia, Lituânia e Estônia, que vão fazer também parte da OTAN. Você tem nesse meio tempo aí a não renovação do acordo que existia entre Ucrânia e Rússia, de que a Rússia pudesse continuar usando, né, os seus espaços ali, os portos, né, e colocar sua frota lá no Mar Negro, né, e lá através passando pela Crimeia, utilizando, né, o Mar Negro para navegar com as suas frotas lá perto da Crimeia. Então, não houve a renovação e a Rússia tinha até 2017 para retirar suas tropas navais, seus navios desse mar aí, Negro e também Azov. Então, isso também continua desagradando a Rússia, que já desejava, né, ampliar o seu poderio, tanto bélico como político, lógico, ideológico, mas principalmente econômico. Né? Tanto que eu falei que nesse meio tempo houve a criação do BRIC, depois virou BRICS, você tinha ali já Brasil, Rússia, China e Índia, compondo esse bloco, embora um bloco, vamos dizer assim, informal, né? Mas era um bloco de uma influência, de uma parceria importante do ponto de vista econômico, de transações, de negociações. Então, a Rússia buscava, novamente, principalmente depois, a partir com o Putin, a querer se ampliar novamente como um grande império que já foi no passado, que já foi outrora. Então, a Rússia continua seu desagrado com toda essa situação que eu tenho falado para vocês. Nesse interim também, o que acontece? Antes, né, anos antes, numa disputa entre um candidato pró-Rússia e um candidato que não era pró-Rússia, né, na Ucrânia, ganhou, né, na Ucrânia. Isso desagradou, com certeza, Moscou, foi chamada a Revolução Laranja, na época, na Ucrânia, né? Isso já desagradou de imediato a Rússia, porque automaticamente ela vai perdendo a sua esfera de influência. Posteriormente, anos depois, vai ser eleito, né, o mesmo candidato que concorreu lá atrás e perdeu, ele vai ser eleito lá na Ucrânia, um candidato pró-Rússia, que inclusive fez uma série de tratados, de acordos, na verdade, para se aproximar do Ocidente, inclusive para fazer parte, integrar a União Europeia. E isso desagradou sobremaneira a Rússia. Né? Então, depois ele retrocedeu, esse presidente pró-Rússia lá na Ucrânia retrocedeu neste acordo e ele foi massacrado, digamos assim. As pessoas foram às ruas, né? Aconteceu lá toda uma revolução, né? Na Ucrânia, digamos assim, contra, né, então, o presidente ucraniano pró-Rússia, que acabou sendo deposto, né, sofrendo um impeachment, perdão, e indo se refugiar na Rússia. Porque realmente a popularidade dele foi lá embaixo, porque ele retrocedeu nos acordos, e a Ucrânia, cada vez mais, o povo ucraniano, tirando daquelas regiões de influência, mesmo onde existem russos nativos, digamos assim, né, de etnia russa, né, e tirando essas regiões, a Ucrânia queria se aproximar, sempre quis se aproximar do Ocidente, ampliar sua participação na União Europeia, compor a União Europeia e compor a OTAN, fazer parte da OTAN. Na medida que ela compõe a OTAN, aí a gente já vai para esse outro ponto, faz parte, adere à OTAN, ela não aderiu ainda. Né? Ela é um simpatizante aí, digamos assim, um colaborador da OTAN, tanto que chegou a participar, né, o terceiro maior destacamento, se não me engano, na guerra do Iraque, né, para a OTAN, quem enviou o maior destacamento de soldados na época, o terceiro maior destacamento foi da Ucrânia. Né? As missões de paz da OTAN em Kosovo, por exemplo, também, né, ela teve participação nisso daí. Né? Isso tudo sempre desagradou a Rússia, porque ela vinha aí flertando com a OTAN e também com a União Europeia para integrá-los, ou seja, é
é um choque para a Rússia, porque isso quer dizer que a Ucrânia sairia totalmente da esfera de influência, né, desse bloco aí euroasiático, digamos assim, encabeçado pela Rússia, né, e faria parte desse bloco aí mais a oeste, formado por países como Estados Unidos, né, o Reino Unido, França, etc., que compõem ainda um bloco, né, forte no Ocidente capitalista. Né? Então, assim, isso tudo foi desagradando cada vez mais, né, o Putin, por exemplo. Né? Então, você pega aí, você perde o acesso ao Mar Negro, né, via lá Crimeia, né? Você tem que retirar suas tropas de lá, então não pode navegar por lá e, consequentemente, navegar pelo ano todo por águas quentes e também ter, né, os seus navios bélicos lá também de confronto postados lá estrategicamente. Você não pode mais isso. Então você tem candidato pró-Rússia que sofre um impeachment, que desagradou, né, a população ucraniana, porque voltou atrás, retrocedeu naquilo que ele tinha acordado, né, com a população, né, e com a comunidade internacional, que faria parte, né, que queria se aproximar mais, né, que faria parte da União Europeia. Então você tem o impeachment desse cara, e ele foge para a Rússia. Você tem cada vez mais a Ucrânia, né, se aproximando da OTAN, querendo fazer parte da OTAN, para ter proteção da OTAN em relação, sobretudo, à Rússia, à influência da Rússia. Então, pronto, já está instalado o problema, né? A anexação da Crimeia vai ocorrer pouco depois disso, né? O presidente russo, perdão, ucraniano pró-Rússia, ele é deposto, né, lá em 2013. Então você tem entre 2013 e 2014 o envio estratégico de militares não identificados, sem insígnia, sem toda a indumentária, sem estar identificado como soldado russo. Esses soldados são enviados lá para a Ucrânia e começam a tomar algumas regiões, inclusive a Crimeia. Então, eles tomam lá, se depõem o parlamento local e se toma a Crimeia e se anexa a Crimeia à Rússia, algo que não é reconhecido, né, pela ONU, porque é proibido guerras de anexação, né, desde a Segunda Guerra Mundial. É a maior anexação de um território desde a Segunda Guerra Mundial é a anexação da Crimeia, que se concretiza lá, se não me engano, em fevereiro de 2014, tá bom? Então, gente, a gente tem todo esse quadro aí se formando, né? Então, a Rússia anexa para si a Crimeia e isso não é reconhecido internacionalmente. A Rússia, né, embora a Ucrânia reconheça que existe a presença militar da Rússia no seu território, né, da Crimeia, né, isso não é reconhecido internacionalmente, né? É ainda se para a Ucrânia e para a comunidade internacional, para a ONU, por exemplo, não é reconhecida essa anexação da Crimeia à Rússia, tá? O que vai acontecer aí depois aí na cara do gol, lá no dia 21 de 2 de 2022? Você tem aí Donetsk, inclusive tem um Shakhtar Donetsk, né, um conhecido time de futebol que participa aí das Champions da vida, né, dos campeonatos famosos da Europa, Shakhtar Donetsk, e tem Luhansk, que também são territórios, coloco aqui, ó, para vocês entenderem um pouco, né, ó, esses territórios, por exemplo, que estão bem ali na divisa com a Rússia, no leste da Ucrânia, você tem ali, né, a Luhansk, Donetsk, dentro dessa área mais verdinha, aonde o russo com a língua nativa é de 50% ou mais, ou seja, isso também ocorre na Crimeia. Então, a presença aí de nativos russos, da etnia russa, é muito forte, né? Então, o que acontece? O grande Putin, o famigerado Putin, ele vai, sob a alegação de que
esses territórios de rebeldes russos ou de etnia russa que estão lá sofrendo, né, com o neonazismo impetrado pelo atual governo, que vai livrá-los disso tudo, para que eles se tornem independentes. Então, a Rússia reconhece os territórios ali no dia 21/2/2022, um dia antes de entrar com força total, né, na Ucrânia, ela vai reconhecer os territórios de Donetsk e Lugansk como independentes. E esse reconhecimento, ele não é aprovado, né, pela comunidade internacional também, né? Tem todo um desagrado da comunidade internacional, né? Mas a alegação do Putin é que eles estavam sofrendo com o governo neonazista e fascista lá da Ucrânia e que enviou tropas para lá para defendê-los, para que eles pudessem buscar sua independência, né? Promovendo uma desmilitarização, né? E tirando a influência, né, vamos dizer assim, nazista, né, desses territórios que têm uma origem russa, né, que tem uma etnia russa, uma influência russa, tirando da influência da Ucrânia e tornando-os independentes, autônomos e independentes em relação à Ucrânia. Pronto, já está instalado o conflito que a gente está vivendo aí hoje. Gente, eu digo a gente porque isso tem rebatimentos, obviamente, né? E, por exemplo, se você depois quiser saber mais, né, dessa nova corrida pelo ouro que acontece aqui no Brasil, inclusive em terras indígenas e com aval do governo federal, deixa nos comentários ou fala lá no Insta que eu posto explicando sobre isso. Realmente isso teve um impacto muito grande, né, na elevação do ouro, você tem a elevação do dólar e você tem a elevação do petróleo. No entanto, a questão do petróleo, se você quiser entender um pouco mais também, eu posso fazer um vídeo sobre essa questão, né, dessa exploração desmedida aí por terras indígenas, por que a questão do aumento do ouro, né, influenciou aqui essa corrida pelo ouro, né, aqui em terras indígenas no Brasil, com o aval do governo federal, e inclusive desmistificar, né, por que o ICMS, né, e principalmente essa questão, né, do aumento do petróleo em âmbito internacional não tem uma relação tão direta assim ao aumento exorbitante do petróleo e, consequentemente, do combustível que a gente usa aqui no Brasil. Eu explico para você melhor. Isso tem a ver com PPI, né, com preços paritários de importação. Se você quiser saber mais sobre isso, eu falo no próximo vídeo. Já lanço aí amanhã ou depois para a gente estar conversando sobre isso. Então, gente, beleza, eu coloquei toda essa contextualização histórica para você entender as motivações. Só que isso, para mim, são subterfúgios, são meros subterfúgios, porque o grande interesse, aí eu encerro meu vídeo, é que esse vídeo está muito longo, inclusive. O grande interesse da Rússia nessa questão dessa guerra é que é uma questão econômica. Antes de tudo, antes de conflitos entre cristianismo ortodoxo, né, e cristianismo ocidental, né, entre ideologias socialistas ou capitalistas, né, burguesas, entre áreas de influência de um país sobre outro, né? Defender povos nativos é uma disputa entre grandes conglomerados, entre grandes empresas. Então a gente tem aí, por exemplo, de um lado, os dois polos disputando, né, a questão do gás, né? Para mim, o maior interesse dessa guerra da Rússia lá na Ucrânia e a importância que os Estados Unidos está dando, embora não vai se aventurar, dadas seus insucessos recentes, mais recentes e outras guerras, né, lá no Oriente Médio, e também da baixa popularidade, né, que isso gera na população local, né, na população estadunidense também. Não todos,
né, mas em muitos de lá, né, essa insatisfação, né, com essas disputas bélicas e tudo que se gasta, os Estados Unidos gasta demais, né, com esses destacamentos, né, que eles enviam para guerras, aí, principalmente no Oriente. Então, os Estados Unidos não vai se intrometer nisso, até porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, então não pode se aventurar, se dar o luxo de ajudar diretamente e efetivamente a Ucrânia nesse processo, nessa guerra. Mas as sanções estão aí. Né? E qual que é o grande interesse? A Rússia, por um lado, os seus gasodutos passam pela Ucrânia para chegar à Europa. Os dois maiores fornecedores de gás para a Europa, que depende muito, o maior comprador de gás da Rússia e Estados Unidos é a Europa. Então, Estados Unidos e Rússia disputam quem vai ter o monopólio, né, dessa comercialização, dessa transação de gás para a Europa, que é o maior comprador, grande comprador. Então é uma luta entre conglomerados, entre grandes empresas, entre também indivíduos. O Estado, ele está a serviço do grande capital, seja o Estado russo, seja o Estado lá dos Estados Unidos. Né? Então essa guerra, ela tem ao fim e ao cabo, um interesse econômico, né, macroeconômico, né, de globalização, mundialização do capital. O grande interesse dos Estados Unidos e Rússia nisso tudo é a questão do gás. Porque se a Rússia é isolada do cenário internacional comercial e não fornece mais o gás, tanto já está tendo os boicotes, né? Tanto que a Rússia já está parando de fornecer gás, aí já tem gasoduto sendo, né, interditado, bloqueado. Então, na medida que ela elimina o seu principal concorrente, né, os Estados Unidos eliminam o principal concorrente dele, né, de fornecimento de gás, que é a Rússia, ele vence esse confronto, né, econômico mundial. E a Rússia se ganha se ela consegue acessar por completo e toma por completo a Ucrânia, sob todas essas justificativas, esses subterfúgios, ela vai ter acesso total ao território por onde e controle total por onde passam seus gasodutos. Né? Então ela vai ter uma grande influência, um acesso também ao Mar Negro, a comercialização daquilo que ela produz, né? Por exemplo, trigo, enfim, e você tem também, né, o acesso completo, controle total sobre os gasodutos que passam ali pela Ucrânia e vão desembocar lá na Europa, que é o principal comprador do seu gás. Então, gente, é uma guerra, sobretudo e principalmente econômica. Não é um vídeo de dicas rápidas, é um vídeo mais elucidativo, mais completo, para a gente discutir isso, ficou um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, ajudem o canal, se inscrevam, deem o like, o joinha, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Compartilha. Por favor, se inscreva para ajudar, para que eu possa continuar a fazer vídeos como esses e outros, voltados principalmente para concursos. Isso aí pode ser usado para futuros concursos aí, concursos que estão para acontecer. Então, se você quiser, o meu próximo vídeo pode ser sobre essa discussão do PPI. O que tem a ver, então, essa guerra com o aumento do petróleo aqui? Tem a ver ou não tem? Não tem diretamente, eu vou te explicar no próximo vídeo. Combinado? A gente se vê, tá? Numa próxima conversa, no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e pela colaboração. Um abraço.